Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram junto a nós, nos envolvendo com vibrações de amor e carinho. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos os encarnados e desencarnados, que nesse momento se encontram conosco nos nossos lares, buscando também o aprendizado para entender os verdadeiros motivos de estarmos ligados nesse planeta de provas e expiação. Que Jesus nos envolva e que a espiritualidade amiga possa me intuir nesse momento bons pensamentos para que eu consiga trazer a mensagem do Cristo nesses estudos trazidos pela espiritualidade, contido no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, a semana passada eu li, né, a primeira parte, que é dar a César o que é de César, e depois vinha a explicação dos espíritos. Eu vou ler ela toda novamente, dar continuidade, para a gente fechar esse item. Então, a questão proposta de Jesus era motivada pela circunstância que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito ao pagamento desse tributo uma questão religiosa. Então, eles misturaram, né, toda essa questão, né? Eles achavam que Jesus vinha para salvar eles do jugo romano. E, na verdade, não era essa a proposta. Foi aonde que o próprio Cristo falou, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus, né? Então, esta sentença da César não deve, entanto, ser entendido como modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Anela um princípio geral, resumido sobre a força prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como quereremos que os outros procedam conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outro, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um que deseja que se respeite os seus. Entende-se mesmo os deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Eu só vou fechar essa parte para a gente entender. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem nos explicar essa situação, tudo que nós fazemos, tudo, fica registrado, tá? No nosso perispírito. Todas as questões que nós fazemos, fica tudo registrado. E Jesus sabia disso. Então, mesmo que eles estavam questionando, né, sobre essa questão, porque eles olhavam como Jesus viesse, né, para resolver todos os problemas materiais e que iam livrar ele do jugo, né, romano. Mas Jesus não veio para isso. E nesse item, ele resume toda a situação do que nós passamos aqui nessa terra. Eu me lembro de uma situação que o Espírito falou assim, ó, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Ele falou de uma tal forma que eu remeti logicamente toda aquela fala dele para o Evangelho.
porque eu sabia que todas as nossas atitudes aqui na Terra, que fica gravado. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que nós lemos, o que nós fazemos, fica gravado, tá? Vamos dizer assim, não só no campo perispiritual, mas fica gravado, vamos dizer assim, como eles falam, no universo. Há gravações de séculos, tá? Aonde tudo que nós fazemos, tudo que a gente faz, tanto os espíritos desencarnados como nós, fica gravado. E nós não sabemos. Nós aqui na carne não sabemos. É de lá que advém todos os problemas que nós temos. Todos. E nós não nos damos conta. Aí tem aquele ditado, né? O que eu falei, o que eu comi no café da manhã, a gente não lembra. Aquilo que eu falo, muitas vezes eu não percebo e acabo falando e a vida segue. Mas, na verdade, tudo que nós fazemos tem consequência. Por isso que fala lá das vicissitudes da vida, aonde os nossos problemas que nós enfrentamos aqui na Terra advêm da atual encarnação, né? Porque, invigilantes que somos, nós não percebemos muitas vezes aquilo que nós falamos, o que nós fazemos, e aí depois isso repercute. E a gente não se dá conta. E Jesus sabia de tudo isso. Então ele usa essa fala para trazer uma reflexão para nós que precisaria algum tempo, 2000 anos depois, para que nós refletíssemos. E é uma situação, né, que nós temos que estar alerta, porque quando eu vi o Evangelho pela primeira vez, segundo o Espiritismo, eu já notei que havia algo que ligava aos espíritos, mas que muitos de nós estávamos desapercebidos e que era a nossa conduta. Mas essa conduta, muitas vezes ligada à reforma íntima, não nos assim, a gente não percebia aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz, a gente não percebe. E aí, depois que vem, né, a reação daquilo que nós verbalizamos. E nesse ponto, aquilo que para nós muitas vezes não causa dano, lá no plano espiritual, a força vai além e nós não nos damos conta. Por isso que muitas vezes nós vamos no centro, nós nos sentimos bem, né? Nós mudamos o nosso padrão mental lá dentro, mas quando eu saio de novo do centro, eu retomo todas as minhas atitudes. E aí retorna novamente todos os sintomas que vai fazer com que eu possa me sentir, né, um pouco, vamos dizer assim, desconfortável. E os espíritos muitas vezes voltam, tá, a se ligar a nós. Então é nessas questões que eu fui perceber que não seria nas grandes movimentações aonde Jesus fala o orar e vigiar, já estava apontando para nós uma situação, mas nós não nos percebíamos os outros agravantes que vinham, que era de menor intensidade, ou que passava despercebido por nós, mas que fazia nós nos ligarmos, tá, aos companheiros espirituais que vibravam na mesma faixa e na mesma condição. Então, essas questões que quando o Evangelho coloca algumas situações, é preciso que nós façamos essas observações
Analisemos a nossa postura, porque do outro lado o pensamento ecua de tal forma que vibra em outra intensidade, trazendo para nós desconfortos. Tá? Desconfortos. Então, quando Kardec ele traz o estudo, faz essas observações, ele entendeu, né? E o próprio Cristo já tinha falado que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Chegaria um dia que nós nos atentaríamos às situações aonde teríamos que fazer as observações necessárias com relação a nossas falas. Só que hoje está muito pior. Durante o dia, muitas vezes a gente entra na internet, a gente assiste um jornal, né? Ou algumas falas, né? Que muitas vezes nós não atribuímos que aquilo vai fazer mal para nós, mas, na verdade, ecoa no plano espiritual de tal forma que vai trazer para nós consequências. E, na verdade, nós alimentamos isso constantemente e não percebemos. Se os espíritos do outro lado, que vibram em faixas, tá? Que muitas vezes são faixas muito baixas, né? E que nós também vibramos muitas vezes nessa faixa, nós vamos entrar em contato, tá? E é por isso que nós precisamos buscar o Evangelho, buscar o entendimento do que o Cristo está falando para nós, para que nós possamos nos instruir, fazer as observações necessárias, para que nós possamos, né, trazer conforto para o espírito que habita esse corpo material. E Jesus sabia disso naquela época. Ele sabia. Então, são várias passagens no Evangelho que traz para nós observações claras, concisas, a feito dessa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente fala e nem se dá conta. Nem se dá conta. Eu mesmo, muitas vezes não se dá conta. Essa observação eu fiz quando eu comecei a estudar. Eu falei assim para minha mãe, né, sentado naquela área, falou: mãe, não é as grandes coisas que nós temos que mudar. Esse tom que está falando no Evangelho era para que nós refletíssemos e começasse a mudar alguns comportamentos que nós temos dentro do lar, né? Não era que a gente tinha que tirar isso, que ninguém consegue. Porque Kardec faz essa pergunta para os espíritos também no Livro dos Espíritos, e os espíritos respondem, né? Seria o esforço que nós espíritas faríamos, né, para dominar as más tendências. Mas lá no Evangelho, Cristo falou: orai e vigiai para não cair em tentação. Nós chegamos numa condição e olhamos só para condições comportamentais acima, e, na verdade, era a nossa postura nas relações no coletivo, nos comportamentos que nós temos e que a gente olha e não se deu conta, mas muitos ali se sentem ofendidos, ou muitas vezes mexemos, ninguém está vendo, mas aí tem aquela situação, Deus está vendo, e nós não se dá conta. Tá? É a mesma coisa do adultério que fala lá.
Quando a gente olha o adultério, tudo aquilo não é a questão do marido com a mulher, da mulher com... Não é essa questão. Mas tudo aquilo que nós adulteramos nessa terra, tá? Nós teremos que prestar conta. Aí cada um de nós façamos a reflexão com relação à condição que nós estamos vivenciando. Então, são muitas passagens do Evangelho que aonde nos deixa um pouco em estado de alerta na condição de como agem esses espíritos do outro lado. E que a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente faz as coisas e não se dá conta. E aí depois a gente corre para o centro, ou vai tomar o passe, ou vai fazer a leitura do Evangelho e não faz essas observações. Não faz. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, resumindo sob forma prática e usual, é deduzir por uma circunstância particular de cada um. E esses espíritos, eles, aquilo que para nós, eles vêm, gente. Eles vêm. Porque é preciso que a gente entenda, né, que nós estamos num planeta de provas e expiação e que nós temos que ficar atento nas condições. E tem coisa que a gente não lembra. Né? Se a gente falar desses irmãos aí de outras religiões, ele fala assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Né? E, de certa forma, ele fica freando aquilo e ele freia, ele vê nesse evangelho essa condição comportamental, mas não se liga em outras coisas que nós fazemos, né, e que nós espíritas sabemos, e que é o que liga nós a esses companheiros, tá? A esses companheiros, que vibram em faixas baixas, como também nós temos dia que a gente está bem, daqui a pouco a gente muda. A gente muda. E, na verdade, nós tínhamos que estar com essa frequência elevada, com pensamento em Deus, em Jesus, mas nós não nos ligamos a certas situações comportamentais e que nós nos damos conta, e aonde se liga a esses espíritos. Então, no primeiro momento, Jesus faz essa observação, né, e essa colocação dentro do seu evangelho, mas que chegaria dia em que nós entenderíamos, como eu também entendi. Tá? E tem muita coisa no Evangelho, né, que a gente precisa voltar nessa parte das vicissitudes para a gente ter um pouquinho de noção do que está falando e da profundidade, né, do que está sendo escrito, está sendo colocado para nós aí no Evangelho. As instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É o ponto delicado do sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e resume o seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto distinto. Estai atento, pois que essa palavra
ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfante da morte revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condula a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria, o homem. Disse que em seus começos o homem só instintos possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida que da meta, aquele a quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como o grande encerra o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nelas gozos suavíssimos da alma, prelúdios da alegria celeste. Lázaro, Paris, 1862. Quando eu tive contato pela primeira vez com o Evangelho e comecei a ler, eu senti pulsar o amor de Deus para conosco. Existem situações, como o próprio a reencarnação, é o amor puro de Deus, dando condição a cada um, né, de se melhorar, de buscar a elevação, de aprender. Como ele fala, o espírito precisa ser cultivado. E é isso que acontece com cada um de nós. Todas essas situações aonde nós entramos em conflitos conosco mesmo, em conflitos com irmãos, que encarnações sucessivas, aonde o amor resgata o espírito através das reencarnações, mostra o amor de Deus para conosco. Alguns espíritos, eles perguntam, conforme nós aprofundamos no estudo, né? Eles muitas vezes perguntam assim: será que eu vou conseguir? Porque eles conseguem se enxergar o quão devedor são, mas não conseguem se enxergar que de tudo isso que passou nas encarnações, que é essa proposta da doutrina espírita, para que o espírito tenha acesso às coisas boas que também fez, né? Uma coisa a gente pode ver, quando pergunta assim, relata aí no caderno as suas imperfeições, aí a gente começa a relatar. Mas quando se fala as coisas boas, a gente não consegue enxergar. Os espíritos também do outro lado, conforme nós vamos estudando e dando sentido, né, às explicações de formas mais claras, o espírito também do outro lado só consegue ver, né, que de outras encarnações ele fez muita coisa errada. E não consegue ver o amor de Deus, a justiça divina que trabalha, que pulsa no universo, aonde garante a cada um de nós, encarnados e desencarnados, condições, né, de mudança, tá? Porque somos filhos do amor. Somos criados em imagem e semelhança de Deus. E quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. Isso vai acontecer a partir do momento. Lembra quando eu falei na outra parte que muitos irmãos, né, tenta segurar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? Ótimo, né? Mas o que Deus quer é que nós, na medida do possível,
enxergássemos dentro de nós uma condição em que nós poderíamos cultivar esse amor em ação e atitude, buscando no Cristo, tá? Porque ele é nosso modelo e guia, buscando essa transformação. E isso não acontece de uma hora para outra, tá? Jesus sabia disso. Em algumas passagens, como principalmente de Paulo ou Saulo, que perseguiu Cristo, ou de outros, vieram em outras encarnações, né, com a proposta de trazer agora o Cristo como modelo e guia em ações, em condições de ajudar. É a parábola do filho pródigo. Lá já está mostrando a essência do amor de Deus para conosco. E nós não sabemos o momento. E Jesus foi trabalhando no íntimo cada um de nós. Eu citei Saulo, mas teve muitos. Emmanuel foi esse caso. Quantas encarnações? Não foi só essas encarnações, foram muitas. O Espírito sofrendo condições para que o seu espírito fosse lapidado, fosse transformado, né? A partir do momento que ele era submetido a provações, né? Que faria com que o seu espírito se elevasse. O mais interessante é que a gente vê que o espírito ele evolui tanto na carne como também no plano espiritual. E, logicamente, que Emmanuel, como muitos outros espíritos, voltava para o plano espiritual, complementava o seu aprendizado, com mais leitura, com mais estudo, mergulhando nas reencarnações, preparando o seu espírito para outras encarnações, ou melhor, vamos colocar a oração de Santo Agostinho, que hoje eu posso ser melhor do que amanhã e que amanhã posso ser melhor do que hoje. É nessa sequência que o espírito vem cultivando experiência, né? Cultivando nas reencarnações sucessivas o amor de Deus para conosco, como novas chances, como novos aprendizados, para retornarmos em cada um melhor do que chegamos. E aí, Kardec foi nos subsidiando também em perguntas e respostas, os espíritos nos responderam, que o espírito não vai retroagir, ele estaciona. Ele não perde aquilo que ele aprendeu. E nós sabemos que quando esse evangelho, quantos irmãos, né, quando o silício, né, uma das coisas, machucaram o corpo, aonde é o espírito tentando tirar as dores, mas maltratando aquele que é a morada, instrumento para a evolução do espírito, que é o corpo, né? Eu só estou falando isso para que a gente tenha noção, porque a inteligência de Kardec, conforme nos questionamentos e trazendo a parte moral no Evangelho segundo o Espírito, subsidiava cada um de nós da mesma forma que o Cristo usou há 2000 anos, falando por parábolas, para que nós tivéssemos condição de nos entender. Tá? E quanto de nós nos machucamos, né? Porque tentamos barrar, impor. E pasmem,
todas as anomalias que está aparecendo no psiquismo, existe uma palavra muito forte que está contida dentro do Pai Nosso, e quando nós falamos do perdão, nós pensamos que é perdoar as nossas ações, mas na verdade que nós teríamos que aprender a nos perdoar. O que eu estou querendo falar? Que a mesma postura dos irmãos do outro lado, que se martirizam numa condição de ter uma nova chance, nós nos martirizamos também no nosso subconsciente de espíritos endividados e ações que o espírito, ainda na marcha evolutiva, se machuca porque ele também não se perdoa. É lá que aparecem as depressões, aparecem as doenças, porque nós precisamos nos perdoar. Nos perdoar. Porque Deus é amor e bondade. E foi lá nessa pergunta que Kardec fez aos espíritos, tá? Porque nós espíritas sabemos que somos endividados para com a justiça divina. Sabemos os mecanismos e os motivos que nos levam a estudar, a nos educar, a buscar o evangelho de Jesus para que traga o Cristo operante para dentro de nós. Foi nessa situação que Paulo chega e fala, ou Saulo, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim em ações e atitudes. Olha que lindo o que o Cristo nos fala e o que ele fala. E o que o Saulo fala para nós. Tá? É isso daí. Se o espírito do outro lado sofre, se martiriza, falou, mas eu não vou conseguir. Eles falam isso, tá, gente? Né? Conforme o estudo vai andando em trabalhos mediúnicos, os espíritos falam, será que eu vou ter condição? Somos filhos de Deus, somos filhos do amor. E Jesus sabe que Deus ama cada um dos seus filhos. E tudo que nós passamos nesse planeta, em situações adversas, Deus está por trás. E as trevas nunca vai vencer a luz. Nunca vai vencer a luz. Né? Então vamos lá para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns continua a trazer informações para nós bastante interessantes. Já viram aquelas partes, né? Que fala que todos nós somos médiuns. Quando eu leio essa parte, me remeto a várias situações, aí eu vou entender os mecanismos que agem num planeta de provas e expiação. E de tudo que acontece, e naquela pergunta do Livro dos Espíritos, quando foi feita a pergunta, qual a ação dos Espíritos sobre nós? Aí eles falam, muito mais do que imaginei, somos nós que movimentamos vocês. Olha só, nós que influenciamos. E aí nós estamos vendo no Livro dos Médiuns como acontece isso. Porque os espíritos falam, somos nós que dirigimos. Aí é interessante, né? É uma pergunta com uma resposta que, se nós não estudarmos, não buscarmos informações, a coisa se complica mais. Mas vamos ver lá o que o Livro dos Médiuns fala, continua falando. Médiuns inspirados, aqueles a quem quase sempre malgrado seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativo aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Então, aí, se a gente estudar Sócrates, Platão, todos esses espíritos que vieram e trouxeram mensagem, trouxeram
através da ciência, né? Da ciência médica, da ciência tecnológica, tudo foi trazido através desses médiuns inspirados. O poeta, o músico, a vacina da penicilina, esses médicos que estão trancados, estudando nesse exato momento, pesquisando, e pasmem, até os outros laboratórios que buscam instrumentalizar frequência baixa, inteligências da matéria, utilizam esse intercâmbio, essa inspiração para promover, tá? E entrar em contato com inteligências do mundo espiritual, que traz, né, conhecimentos que podem trazer dores e sofrimentos para nós aqui na Terra. Mas aí a gente se esquece em que planeta nós estamos, o que coloca lá? De provas e expiação, aonde ainda o mal prevalece, aonde o orgulho, o egoísmo ainda prevalece nos corações humanos. Aí a gente se choca, mas na verdade tudo isso faz parte para que a evolução aconteça. Einstein, Thomas Edison, e muitos, né, Santos Dumont, e muitos outros, em reencarnações sucessivas. Muitos estão encarnados, outros no plano espiritual, continua a inspirar médiuns de diversas áreas, na ciência médica, tecnológica, para que possa trazer o bem, mas que contrabalanceia com o mal, aonde aparece o crescimento espiritual, que é essa transição que nós vamos passar agora, que é do mundo de provas e expiação para um mundo regenerador. Então, nós precisamos entender de como que é essa organização. Então, foi isso que tanto Chico, como também Kardec, que sofreu muito, tá? Porque ele era um cientista e agora estava em contato, né, com espíritos, com inteligência, aonde organizou, codificou essa doutrina para que nós, mais tarde, fizéssemos a leitura, a análise, e, através dessa análise, pudéssemos compreender o que essa doutrina está trazendo para nós. Né? A racionalidade, o entendimento, o conforto, o que era que o Cristo queria dizer, qual é, da onde nós viemos, para onde vamos, como vamos, o espírito sobrevive, e assim por diante. E Kardec sofreu. O Chico, então, nem se fala. Quando eu começo a ver, né, algumas, agora a inteligência artificial vem, mas aqueles programas Pinga Fogo, as histórias do Chico, através de vídeos feitos pela inteligência, retratam momentos e fala do que o Chico vivenciou para exemplificar a doutrina, a terceira revelação, que era a doutrina dos espíritos. Os médios de pressentimento. Pessoas que, em dada circunstância, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Tá? Será que isso seria necessário? Porque ele usa, né? Em dada circunstância, tem uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. E isso, se a gente for se dar conta, será que os espíritos superiores sabem que vai acontecer amanhã ou depois? Sabe, mas isso vai ajudar? Porque quando Kardec faz essas perguntas e faz a análise, porque naquela época na França, ou melhor, no mundo,
tinha muitas comunicações com os espíritos. Tinha muito o que a Boana Dicha, que ele fala, né, que é a leitura de cartas, né, das predições, aonde muito se aproveitava das circunstâncias para falar, ou se muito lá atrás, né, se usava a mediunidade para saber quem ia ganhar a guerra, né? Que seria muitas vezes também os pressentimentos que ele fala, que é as situações ligadas à matéria. E os espíritos também muitas vezes se utilizam, né? Eu tive um pressentimento, né? E dentro dessas colocações foi aparecendo vários tipos de mediunidades aonde se fala. E muitas vezes quem que é que fazia o médium? Nós mesmos. Se duvidar, o Dalmo, o médium, está falando certas coisas lá, e tudo que ele fala, ele tem o pressentimento lá e acontece. Mas tudo coisa matéria, né? Essa situação. Os médios proféticos. Variedade dos médios inspirados ou de pressentimentos, que é quase a mesma, recebe permitindo Deus com mais precisão do que os médios de pressentimento a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução destes. Para a instrução. Muitas dos que foram das instruções, que era isso que Kardec tinha acesso a certas informações, mas que tira, porque a pleide de espíritos que estavam, gente, com Kardec, eram espíritos de alta envergadura, e que muitas perguntas que foram feitas por Kardec, muitas foram tiradas porque poderiam, por interpretações equivocadas, tirar o verdadeiro sentido da proposta da doutrina espírita. E eu fico muito triste, porque tem situações que a gente vê na internet, né? E ainda tem colocações, falas, né? Muitas vezes, eu pergunto, mas será que o Chico falou isso? E muitos que estiveram com ele, muitas vezes falam, a gente não sabe. Quem sou eu para criticar? Né? A gente olha aquilo, eu vejo, mas será que era isso mesmo a proposta da doutrina dos espíritos? Senão a gente vai se equivocar em muita coisa. E Kardec, quando a gente faz o estudo, essa não é a proposta da doutrina espírita. Eu também antes conheci o espiritismo de outra forma. E os espíritos olhavam, eu sei, e falavam para mim, eu sei o que você quer na comunicação conosco, mas essa não é a proposta da doutrina dos espíritos. Quando falaram isso para mim, eu já vi a profundidade do que era a verdadeira proposta do espiritismo, a magnitude dessa grande obra, tá? Codificada por Allan Kardec, que tinha uma prioridade. A prioridade era iluminar os corações humanos, trazer a fé raciocinada para que entendessem o que o Cristo quis falar há 2000 anos. Né? E aí a gente entende. Nós vamos entender Moisés. Moisés foi a porta, Jesus a chave. Né? Jesus, na segunda revelação, foi a porta e Kardec foi a chave. E é essas instruções, quando a gente vai buscar o estudo do livro dos médiuns, é para que nós traçamos, ou melhor, façamos uma reflexão com a nossa intenção na comunicabilidade com os espíritos e o porquê. Imagine se a gente não tiver instrução acerca disso. A racionalidade acima de todas, a reflexão com base em cima de tudo que é trazido pelos espíritos. Então, por isso que fala aqui, ó, a revelação das futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução desses. Olha o que ele fala.
Porque é o que mais tem hoje. Os médiuns proféticos é o que mais tem na rede. E pasme, até o Chico, né? As profecias do Chico. Eu coço a cabeça da hora e falo assim, o Chico no plano espiritual, gente, né? Eu falei, ele vai pensar, né? Falou, meu Deus, mas tudo faz parte do aprendizado. E aí, quando a gente olhar, aí a gente pensa assim que a gente é muita coisa. De tudo que eu estou lendo, do que eu falo, das instruções que nós temos da doutrina espírita, eu vou falar que eu sou que nem eu só sei que nada sei. Imagine os espíritos que estão do outro lado, que precisam ter instrução de como eles estão agindo e como é a receptividade do médium que busca a doutrina dos espíritos. Foi aquela pergunta, né? De quando eu questionei o espírito, indaguei um médium consciente, e o espírito que estava com ele era o próprio pai dele. Eu questionei, mas e o dia que o seu filho, né, ele não estudar mais? Ele virou e falou, procurarei um outro médium, não é porque ele foi meu filho na encarnação, procurarei um médium que se instrua também. Olha que ele falou, não são essas ligações, porque muitos dos espíritos que estão conosco, as ligações dele para conosco vai de muitos séculos, tá? Nós estamos vivendo experiências humanas com os espíritos, seja como pai, filho, que já vem isso daí, tivemos muitos pais, muitas mães, né? Vivenciamos como na encarnação hoje como homem, outrora em outras como mulher. Foram várias encarnações que nós não sabemos, tá? Bom, se há profetas verdadeiros, mas ainda há os falsos, que consideram as revelações, os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros, que por ambição se apresentam como tais. Aí ele fala, ver no livro, a questão 600, característica do verdadeiro profeta. Olha o que ele está falando. Vocês viram que lá no final, ó, conhecer os homens para instrução destes. E essas questões que nós vemos hoje, eles adoram, gente. E são espíritos que, tanto da carne, tá, entrem em comunicação com esses espíritos e eles aproveitam. Tá? Tá lá no Evangelho, olha lá, o Evangelho é o estudo, gente. Ainda no Evangelho fala sobre isso. Né? A característica do verdadeiro profeta. Porque quando ele termina lá, ele já está falando sobre isso, né? Os médiuns sonâmbulos. Os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Tá? São coisas bem interessantes. São vários casos, né, que a gente não sabe. Ele cita isso do médium sonâmbulo. Tem casos que no sonambulismo o espírito fala, né, e os espíritos assistem tudo, né, isso aí que está acontecendo, e aí é preciso uma avaliação, né, por isso que nós estamos vendo de como que se processa isso, porque não era só naquela época, hoje ainda acontece muito dos processos sonambúlicos, né, médios estáticos, o que em estado de êxtase recebe revelação das partes dos espíritos. Essa parte aqui é bastante interessante, porque o estado de êxtase, gente, eu nunca senti, mas foram 2 vezes nessa existência, quando a primeira vez que eu estive lá no centro do Norberto, que eu não era nem espírito, eu entrei, fui levado, né? Eu saí de dentro da cabine de passe, parecia que eu estava flutuando. E o outro caso foi numa casa, né, que a gente estava começando, a gente tomou o passe, e eu saí de dentro da casa da médium, parecia que eu estava flutuando. Mas o êxtase é quando o espírito está liberto de todas a situação
diz que é assim indescritível, tá? Eu estou dando só uma condição para a gente entender o estado, tá, que esse espírito se encontra, né? Eu não posso sentir, eu trouxe um paralelo para a gente ter uma ideia, né, de como acontece esse estado de êxtase, né, da libertação né, mas são vários pontos para a gente fazer as observações. E aí ele coloca que muitos estáticos também são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos que mereçam inteira confiança. Então, são casos e casos. Eu citei isso porque eu vi uma vez, né? Porque quando nós falamos isso, há uma certa exaltação nossa. É lá que está o problema. Tá? Existem certas coisas que eu aprendi muitos com os companheiros mais daquela minha época. Eles falavam que tinha certas coisas que a gente não pode falar. E muitas vezes a gente acaba falando. E os espíritos não querem isso, porque quem é que faz um médium são aqueles que estão em volta dele, né? E começam, de certas mediunidades, dar a condição e o médium vai se exaltar. Porque também o médium, eu sou orgulhoso, eu sinto todas as imperfeições, como qualquer um de nós temos acesso a elas, somos imperfeitos. Mas Kardec foi lá e colocou, né? A gente está lutando, mas como que é difícil. Mas também tem uma outra parte mais bela. O amor cobre uma multidão de pecados, que é aquilo que a gente tenta. Mas quando se fala da mediunidade, quando nós estudamos ela, né, tudo que a gente faz de análise, as observações, né, não é que a gente não está acreditando, mas é preciso a gente trabalhar com o bom senso, a análise. Por isso que no centro espírita, né, se fala que não pode ter milindre, que é nessa condição aonde nós temos que analisar casos de vidência, de muitas mediunidades que aparecem, gente, como também, eu vi isso, né, eu senti isso. Ninguém está falando para nós, mas que nós possamos fazer as observações necessárias, fazer a análise, para que a gente chegue a um denominador comum, que é isso que a espiritualidade quer. Por isso que nós estudamos a doutrina dos espíritos. Então, Kardec, quando ele termina de escrever o livro dos médiuns, o próprio Cristo, né, pede para ele que ele comece imediatamente a escrever o livro dos médiuns, para que nós não nos perdêssemos na questão da mediunidade. Tanto é de nome de figuras ilustres, que muitas vezes se nos dá conta, se a gente falar o nome, aí a coisa vai. De médios que fizeram a sua passagem, Chico, Divaldo e muitos outros que nós temos, né? Então é por isso que a gente tem que estudar, tem que entender isso, tá? Médios pintores ou desenhistas, os que pintam o desenho sobre a influência dos espíritos. Falamos dos que obtém trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médios que espíritos levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam os mais atrasados estudantes. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Na época em que aparecem os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médios desenhistas
que espíritos levianos induziram a fazer coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Muitos outros se divertiram, fazendo com que os médios pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Revista Espírita, agosto de 1858. Essas colocações que ele está dando, porque nós temos muito, gente, muito material desses tipos de mediunidade. E geralmente, hoje, só para a gente ter uma ideia, só para fechar, nós temos hoje meios de detectar, né, de aproximação, não é que é idêntico, né? Mas cada pintor, cada desenho exprime uma expressão que se aproxima daquele pintor, tá? Então, daí nós temos Leonardo da Vinci, Van Gogh, eu não sou muito bom nisso, mas nós tivemos vários artistas que estiveram entre nós e, no plano espiritual, continuaram essas obras e intuíram também, aqui na Terra, as suas mediunidades como pintura. E muitos desses médiums hoje, eu nunca assisti, mas já teve apresentação na nossa cidade, eu já vi, se procurar no YouTube também vai achar, desses tipos de mediunidade. E essas mediunidades, muitas vezes, expressam sentimento na pintura que se liga a esses pintores de outras épocas. É essa relação que se faz, tá? Dessa expressão. Agora, quando se acha, né? Nessa época, quando ele fala, quando da Revista Espírita, que traz lá, tem o desenho da casa lá de Júpiter, né? Me fugiu o nome dele, de como eles vivem, né? Daquele artista, mostrou a casa dele como a forma, né? E muitos quiseram copiar e desenhar, falando que receberam também. Então, essas questões que a gente precisa ter noção, tá? Do que o livro dos médiuns estão falando e que todo cuidado é pouco. E aí fala lá no Evangelho, não creiais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. É algo fácil? Não. Tá? É uma visão detalhada, com muita calma, com muita reflexão, análise. É a fé raciocinada. É o raciocínio em ação, né? É a racionalidade pontuando alguns pontos para que a gente chegue e tire as suas conclusões. Tá? É essa parte que o livro dos médiuns está trazendo para nós. Que cada um de nós possamos refletir e se posicionar frente a esse estudo. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós, envolvendo os nossos lares, envolvendo a dona Cleusa, que hoje não esteve conosco, mas está, né, numa cirurgia na perna, que a espiritualidade, que os médicos possam ser instruídos, que possam envolvê-las, para que ela tenha o resultado esperado. Que Jesus nos envolva, que os nossos lares sejam envolvidos nesse momento, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.